Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coração no Tempo. Hoje vamos falar sobre sintomas bem frequentes na população, seja ela idosa, seja jovem, mas é frequente, que é o cansaço e que é o famoso inchaço ou edema. Será que esses sintomas, eles traduzem de fato doença cardiovascular, outro tipo de doença? Eu sou Jéssica Garcia, sou cardiologista, trabalho na área de envelhecimento cardiovascular e eu vou tentar esclarecer um pouquinho sobre esses temas. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre as definições, porque existe aí algumas confusões em relação a cansaço, em relação à falta de ar, todo cansaço, ele é fadiga, falta de ar tem fadiga, enfim, vamos lá definir para organizar aí as ideias. Fadiga é aquela falta de energia, é aquela sensação de que você está sempre cansada, independente do esforço. Então, no cansaço mesmo, a pessoa pode ter cansaço em repouso, mas um momento ela diminui, né? Então, diminui esse cansaço, seja quando ele está dormindo, ou seja um repouso prolongado. A fadiga não. Ele está ali sentadinho no sofá, assistindo televisão, mas ele está cansado, ele não tem energia para executar as ações. Então, a diferença entre cansaço e fadiga é basicamente essa. Já o edema, né, que é o chamado inchaço, é o acúmulo de líquido, né? Esse acúmulo de líquido, ele pode acontecer nos membros inferiores, nos pés, nos tornozelos, nas próprias pernas, mas também pode em membros superiores, associados ou não aos membros inferiores. Você pode ter também no corpo todo, né, esse inchaço no corpo todo, que aí existem várias causas, mas a gente chama um nomezinho técnico que é a anasarca, né? Então, esse edema, esse inchaço, ele pode vir aí em diversos segmentos do corpo ou até mesmo no corpo inteiro. Em relação às causas, as causas são as mais diversas. Eu vou pontuar aqui algumas que sejam frequentes, que vocês possam entender a correlação, que, na verdade, elas não são relacionadas diretamente à doença. Então, é importante abrir esse leque de possibilidades associadas a esses sintomas. Então, por exemplo, alimentar, causas alimentares são aquelas pessoas que usam muito embutidos, né? Aqueles presuntos, aqueles enlatados, eles são ricos em sódio, né? Então, o sódio, de uma maneira geral, seja ele de embutidos, ou seja até aquele sal que a gente põe na alimentação, né? Na nossa comida que a gente faz no dia a dia, esse sal, gente, ele faz com que nós tenhamos ali o acúmulo de líquido associado à ingestão. Então, quanto mais sal a gente ingere, a gente tem essa característica de acumular esse líquido. E esse líquido pode acumular de forma proporcional no corpo todo. Você vê que existe uma sobrecarga, assim, a pessoa fica meio inchadinha de uma maneira geral, mas pode ser também em membros inferiores, que é o mais frequente, e a gente precisa equilibrar essa alimentação para que a gente tenha aí um resultado melhor, para que diminua esse edema, esse inchaço. Outra causa bem frequente é a medicação. Algumas pessoas utilizam medicações que trazem aí esse inchaço. Eu vou citar muito frequentemente algumas medicações para pressão alta, né? Então, aqueles pacientes hipertensos, eles precisam tomar as medicações e algumas delas podem dar uma retenção de líquido e então o inchaço. É muito comum em pacientes terem a retenção em tornozelo, ali no finalzinho da perna, porque a medicação ela faz esse acúmulo ali, exatamente naquela localização, e às vezes tem também um vermelhidão associado. Mas outra medicação, hormônios, né? Corticoides, que a gente usa muito para o paciente asmático, para o paciente pneumopata, essas medicações, elas têm realmente levam a retenção e o paciente ficam aí mais inchadinhos. Outra causa,
muito comum, principalmente da população idosa, é o sedentarismo. É aquela pessoa que vive sempre sentadinha, com as pernas para baixo, é aquela pessoa que não se exercita em casa, ela não se levanta muito, fica na frente de uma televisão, enfim. Esse sedentarismo, gente, também leva a um acúmulo de líquido ali, principalmente em membros inferiores. E se tiver associado uma insuficiência venosa, que a gente chama, são aquelas famosas varizes que as pessoas têm em membros inferiores, essa deficiência de circulação, elas também causam esse inchaço em membros inferiores. Então, a gente tem que afastar aí do que são causas de doença e causas que não são doenças. Mas falando aí um pouquinho em causa de doença renal dos rins, geralmente leva a um acúmulo de líquido, sim. A pessoa não consegue expelir, não consegue, ela bebe água, enfim, a hidratação durante o dia, mas ela não consegue extrair esse líquido e vai acumulando pela própria insuficiência renal. Insuficiência do fígado também leva a esse inchaço. Não vou me deter muito em doença, que não é o caso. Mas uma coisa que eu tenho certeza que vocês têm curiosidade é sobre a insuficiência cardíaca associado a esses sintomas, sim. Esses sintomas podem estar relacionados a um problema de coração, onde o coração tem uma dificuldade de bombear esse sangue para diante, para o resto do corpo, né? E aí acumula. Então, por essa deficiência desse sangue, que é a chamada insuficiência cardíaca, esse paciente pode ter, sim, um inchaço e pode ter a falta de ar. E aí, como a gente diferenciar, já entrando nesse tema de diferenciar o que é um sintoma relacionado a uma ingesta alimentar, enfim, a um sedentarismo, da doença em si? Existem pontos que são fundamentais para que a gente tenha esse cuidado no diagnóstico. Dentre eles, eu vou citar assim alguns para que vocês fiquem em alerta. Por exemplo, o cansaço. O cansaço de origem cardiovascular, ele geralmente acontece aos esforços. Por exemplo, é aquele idoso que vai andar, coisa e tal, mas aí vai ter uma ladeirinha a mais, ele vai precisar subir uma ladeirinha a mais, ou um incline, enfim, uma inclinação comum, e ele sente um cansaço desproporcional. Os outros colegas, até pares da mesma idade, sobem, ok, mas ele sobe com aquele cansaço. Mas quando ele chega lá em cima, ele relaxa. Quando ele relaxa, o cansaço, ele diminui. Então, isso daí é muito associado ao aparelho cardiovascular. E temos que ficar em sinal de alerta, principalmente quando esse sintoma, ele acontece também, gente, relacionado a outros sintomas de origem cardiovascular, como, por exemplo, a palpitação, o coração batendo forte. A palpitação, seja ela taquicárdica, né, que é aquela parecendo uma batedeira assim, o paciente sente, doutor, eu estou sentindo o meu coração. Ele fala assim, né, ele sente e ele diz, realmente, o coração está aqui batendo, mas a gente não está sentindo, né? Geralmente a gente não sente a batida do coração. Nesse caso, a palpitação mesmo, principalmente a taquicárdica, a gente sente a batida do coração. Então, ele já tem um cansaço ao esforço e ele tem ali essa batida que é de uma forma diferente, sentida por ele e que causa, sim, um mal-estar. Aí já é o sinal de alerta para a gente. Outra coisa é quando a gente junta esse cansaço ao inchaço, que eu falei agora a vocês, que podem ser por diversas causas, né? Mas aqui eu friso que acende ali a bandeira vermelha de alerta naqueles pacientes que ele sente o cansaço, ele vem notando que ele aguava as plantinhas e de repente ele fazendo aquela atividade comum, ele não, doutor, eu estou mais cansado, quando eu vou aguar o meu jardim. Mas quando eu sento, eu melhoro. Será que isso daí é coração? Existe uma chance grande de ser, né? Então, acende ali o sinal de alerta. E mais ainda, esse paciente, quando vai ali no jardim, ou seja, fazer uma outra atividade que anteriormente ele fazia bem direitinho, sem nenhuma queixa, ele vai sentir aquele mal-estar e sente uma tontura e uma sensação de desmaio. Manda esse paciente realmente para uma avaliação mais criteriosa com o médico dele, porque é um sinal de alerta,
né? Então, assim, o inchaço é aquele paciente que amanhece direitinho, os pezinhos dele estão ok, mas aí durante o dia, com o esforço, ele sentiu cansaço, associado a esse cansaço, também surge o edema, né? Um edema que é bilateral, ou seja, nas duas pernas de forma simétrica. E esse edema, gente, esse edema de fato associado ao cansaço, ao mal-estar que eu falei, seja palpitação, enfim, ele tem mais uma correlação com doença cardiovascular. Então, vamos ficar de olho nisso, tá? Então, outra coisa relacionada ao cansaço e esse inchaço, né? São aquelas pessoas que, na verdade, elas vivem em comunidade, né? E aí elas socializam direitinho e diante dos seus pares fazendo a mesma coisa, ela sente que atualmente ela fazia o quê com seus pares, com os idosos, junto com elas, seja uma atividade física, numa academia da cidade, etc. E agora ela muda esse comportamento e ela às vezes não sente que está mudando aí, não senti muito cansaço, mas as colegas, as pessoas que estão ali junto com eles, não. A senhora está diferente. A senhora tem um cansaço agora diferente. Olha, eu estou notando que a senhora não está seguindo o nosso ritmo. Isso é super importante. Daí a associação, gente, de uma orientação que a gente sempre dá, dessa socialização, que tem um bem-estar incrível. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre a socialização, a importância da socialização na pessoa idosa. E nesse caso aí, onde a gente está avaliando esses sintomas, é de suma importância quando esses idosos estão com outros pares que notam que eles estão diferentes dos demais. Super importante para a gente isso daí. E como a gente dá diagnóstico, né? Como os médicos dão esse diagnóstico? Porque, como eu falei aqui, acabei de dizer, esses sintomas, eles podem ser, enfim, relacionadas a um sedentarismo, como eu disse, mas pode ser uma insuficiência cardíaca, uma coisa grave. E aí? Como é que a gente deve fazer? A gente deve procurar o médico, né, isso, e o médico, ele vai fazer um exame físico, que é o exame do corpo, gente, detalhado. Ele vai analisar desde as pernas, desde os pés, pernas, abdômen, vai auscultar o paciente, ele vai, na verdade, criteriosamente palpar os pulsos desse paciente, saber se esses pulsos eles estão diferentes, estão diminuídos, ele avalia, tem varizes, não tem varizes, isso é exame físico, é muito importante. A avaliação da pressão associada a esse contexto e todo esse exame físico, né, que a gente deve dar uma olhadinha. O exame laboratorial, colher sangue. A gente tem que colher esse sangue, porque vai que esse paciente tenha, por exemplo, uma anemia, né? A gente observa aí o exame laboratorial e ele tem uma anemia. A anemia, gente, ele pode dar o cansaço, é chamada fome de ar. Então, essa anemia pode estar responsável, a gente corrige a anemia e ele, melhora esse sintoma. Ele pode ter insuficiência renal, que eu citei anteriormente, que pode estar associado a esses sintomas. Ele pode ter a insuficiência hepática, enfim. Uma gama de alterações que podem dar, de fato, esse sintoma, não ser doença cardiovascular, mas ser algo. Por exemplo, problemas da tireoide, lembrei agora, tireoide, gente, é sempre importante, principalmente com o envelhecimento, estarmos alerta, porque alguns sintomas, como aquela fadiga, que eu falei anteriormente, aquele paciente, ele está sempre molinho, ele está sempre ali no sofá, vendo televisão, a gente chama, vamos passear? Não, não quero. Gente, pode ser ali o famoso hipotiroidismo, né? Então, isso é super importante, a gente está no sinal de alerta, então o exame laboratorial vai dar esse diagnóstico, enfim, uma gama de possibilidades. De coração, eu cito 2 para começar a investigação, que é o famoso eletrocardiograma, um exame tranquilo, vai ali no consultório, põe aqueles fiozinhos naquele momento, tem o traçado, o eletro, ele pode nos dar algum indício, né, de arritmia, ele pode dar um indício de coração crescido, porém, ele pode ser normal. Ele pode ser normal e esse paciente ter doença de coração. Então, o eletro em si nem sempre fecha o diagnóstico. Se o sintoma for muito sugestivo, como eu falei anteriormente, ou seja, ele tem ali o cansaço, ele tem um edema, ele tem uma dor no peito quando ele caminha mais, gente, isso é um sintoma bem sugestivo.
O eletro veio normal. Eu me satisfaço com isso enquanto cardiologista? Não, nem você como paciente. Vamos investir um pouco mais nessa procura, né, nessa associação desses sintomas com possíveis doenças do coração. E aí entra o ecocardiograma com Doppler. Na verdade, é o ultrassom do coração, a gente passa ali o transdutor, um exame não invasivo, super tranquilo de fazer, e ali a gente vê o tamanho do coração. A gente vê não só o tamanho, mas a gente vê a força desse coração bater. Então, será que essa força ela está insuficiente? Será que essas câmaras cardíacas, nós temos 4 câmaras, os 2 ventrículos, 2 átrios, será que elas cresceram? Né? Elas podem estar crescidas, o famoso coração crescido, que leva à insuficiência cardíaca, que corresponde, na verdade, a essa insuficiência cardíaca, melhor dizendo. Então, gente, é de suma importância essa avaliação criteriosa, né? Então, resumindo, esses sintomas, sejam eles cansaço, sejam eles fadiga, associados a todos os outros que eu citei aqui, eles podem ou não corresponder à doença na pessoa idosa. Deve ser sempre valorizado, ser sempre investigado, não deixar, não, isso é próprio da idade. Não, gente, a gente não tem que falar assim do idoso, a gente tem sempre que assumir que isso daí possa ser de fato algo que mereça uma atenção especial e que a gente precise levar adiante numa investigação. E lembrar sempre, sintoma, eles são só pistas que o médico vai seguir. Mas o importante é uma avaliação criteriosa, sabe, do seu médico. Então, essa avaliação criteriosa, como eu falei, a escuta ativa, ou seja, o médico, ele precisa escutar o paciente, ele precisa entender o que é que esse paciente está transmitindo ali, porque o paciente dá sinais, gente, e a gente precisa estar ali alerta, a gente precisa estar com cuidado, relacionando aí esses sinais que ele dá a possíveis doenças, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado daí dessa abordagem. Se vocês gostaram, eu peço que curtam, é a forma de eu entender que vocês gostaram. E também eu gostaria que vocês compartilhassem. Existem tantas pessoas que querem saber sobre esses sintomas, que querem entender um pouquinho mais sobre a cardiologia associada ao idoso, a famosa área da cardiogeriatria. Compartilhem esse vídeo sempre que possível. E eu estarei por aqui, respondendo comentários, fazendo essa interação com vocês. E até o próximo vídeo, até o próximo batimento do seu coração.